Hoje, no Evangelho do Juízo Final, somos chamados a viver o amor que ecoa na eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós estamos diante do Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 ao 46. Uma visão escatológica do Evangelho de Mateus nesse dia. É um dia onde nós temos que refletir muito sobre a nossa atitude cristã, o nosso comportamento cristão neste mundo. Como que está neste juízo final, então, que a palavra de Deus nos aponta hoje como espelho para o amor que ecoa para a eternidade? Como que está esse espelho? Como que ele está refletindo esse amor para a eternidade? Nós estamos aqui falando de um juízo final onde Deus, com Jesus, estará sentado nos seus tronos gloriosos e vai separar o mal do bem. Todos nós um dia vamos passar pela morte, e quando nós passarmos pela morte aqui já neste mundo, nós iremos face a face com Deus. Ali é o juízo de Deus para comigo, em maneira muito particular. Deus não vai ficar perguntando das obras que eu realizei, dos milagres que o Rafael realizou, dos prodígios, das curas, das libertações. Deus não vai ficar me perguntando se muitas vezes eu fui visitar um preso, se eu fui visitar um doente. Deus vai perguntar para mim o quanto que eu amei aquele que estava preso, o quanto que eu amei aqueles pequeninos, que fala aqui no Evangelho, o quanto que eu amei as pessoas, o quanto que eu me dediquei amando, no sentido de ter compaixão, ter misericórdia, levar uma palavra de esperança àquele que está caído. O tanto que eu amei, se eu visitei, se eu fiz um gesto de caridade, principalmente nesta quaresma, o gesto de caridade de visitar um irmão doente, uma irmã doente, com câncer numa cama. Então
veja bem que Deus vai perguntar o quanto ou tanto que eu amei essas pessoas, o que eu amei esses pequeninos, o quanto eu enxerguei a face de Cristo neles. Porque Jesus fala que ele estava preso e ninguém foi visitar, alguns foram visitar ele. Ele estava com fome e deste de comer, ele estava com sede e deste de beber, ele estava nu. Quantas e quantas vezes nós encontramos com as pessoas que precisam apenas de uma palavra que possa acalmar a nudez daquela pessoa, da falta de esperança, da falta de vontade de viver, acalmar a nudez da depressão que muitas vezes as pessoas estão passando, acalmar a nudez quando você leva uma palavra àquele que está enfermo de câncer numa cama. São várias maneiras que nós podemos interpretar esse texto de hoje. Uma coisa que eu quero falar para cada um de nós: no juízo final, nós vamos contemplar o amor que ecoa para a eternidade. É o amor com que o Rafael viveu este mundo aqui, amando as pessoas, enxergando Cristo nas pessoas, matar a fome que as pessoas estão passando hoje. Muitas vezes não é fome de comer, mas uma fome espiritual, uma fome da palavra de Deus, uma fome de uma palavra que traz vida, que reergue aquela pessoa, uma palavra que cura de uma depressão, uma palavra que, quando você ama essa pessoa, você confia em Deus, você entrega numa vida de oração por ela, isso é que vai ecoar para a eternidade. Muitas vezes não são os milagres, as grandes obras extraordinárias, mas sim nesse tempo de quaresma, onde nós somos convidados a viver a nossa intimidade com Deus. Diante dessa palavra de hoje, nós nos colocamos diante de um juízo final. Um dia, amado irmão, amada irmã, nós vamos partir desta vida. E um dia nós estaremos diante do Pai. Ali, Deus fará o seu juízo final a cada pessoa, a cada filho. Então, olha, vamos amar mais neste mundo. Vamos acolher mais as pessoas. Vamos ter misericórdia das pessoas. Vamos parar de julgar. Vamos parar de condenar as pessoas. Vamos parar de colocar as pessoas longe de Deus. Porque o nosso papel hoje, através desse juízo final que a palavra nos aponta, é amor. Amar com o amor que Cristo nos amou primeiro. Assim, todas as outras coisas ganharão um novo sentido, uma nova vida. Nesse juízo final, vamos meditar no amor que ecoa para a vida eterna. Você tem amado? Então você está no caminho certo. Deus te abençoe. Se essa palavra te tocou, convido você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seu comentário, a ativar o sininho para receber as notificações do Evangelho e compartilhar esta mensagem tão profunda com quem precisa ouvir essa mensagem hoje. Fique na paz.